isoporzinho também? Vou lá buscar. Em off, tu pode pegar. Não sei se o chefe ali, o nosso chefe tá lá no canto bem quieto, só pensando, meu Deus, a minha psicóloga é... Não sei se o chefe desceu. Podem escolher o tema. Esse é o meu presente para vocês, já que eu vou vir antes do retiro. Podem escolher, os 3 se reúnam. Isso, podem escolher o tema. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, até porque o nosso tema de hoje é muito especial e muitos de vocês votaram e pediram para ouvir sobre esse tema por aqui. Hoje nós vamos conversar sobre como o nosso corpo expressa muitos sintomas, muitas sensações, muitos sintomas, resumidamente, que muitas vezes não conseguimos colocar em palavras. É claro, porque nem toda dor vem do nosso corpo físico. Muitas vezes é a nossa alma pedindo atenção. Na prática, o corpo fala significa que o nosso corpo físico sempre vai nos dar sinais de que algo emocional ou espiritual não está funcionando muito bem. Por quê? Porque somos um ser integrado. Um ser que não é só físico, não é só mental e não é só espiritual. Nós somos um ser integrado com esses 3 corpos, como a gente fala na nossa área da psicologia, na área das humanas, e quando algo em algum desses 3 corpos não está legal, o nosso corpo físico normalmente acusa. Por quê? Porque quando a nossa mente muitas vezes coloca algo para fora, nós negamos e evitamos enxergar muitas vezes de forma emocional. O nosso espiritual, que é a nossa alma, nos faz sentir coisas que muitas vezes não sabemos explicar. E aí então vem o nosso terceiro, e não menos importante, corpo físico, que aí sim, quando um sintoma aparece nesse corpo, a gente tem uma tendência a se preocupar mais e buscar ajuda ou buscar entender da onde vem essa dor. A psicossomática é um estudo, na verdade, é uma teoria, vamos dizer assim, porque se a gente procurar hoje na internet o significado como ciência, é uma teoria que envolve 2 áreas extremamente importantes para nós, seres humanos, olharmos: a medicina tradicional e a psicologia. Então, a psicossomática fala sobre somatização no corpo físico, através da observação de quais emoções nós estamos repetindo e que está nos prejudicando. Então, a psicossomática é a união entre o estudo da medicina, sintomas do corpo físico, e estudos da psicologia que mostram pra gente e nos comprovam já hoje cientificamente que as emoções afetam sim o nosso corpo físico. No consultório, na área da psicologia clínica, existem, na verdade, várias linhas de atuação dentro da psicologia, como a área master, a área mais ampla que a gente tem para trabalhar a psicossomática. Mas, dentro da linha da psicologia, como tem várias linhas, cada profissional costuma escolher uma área para usar como referência na aplicação de técnicas, na fala dentro do consultório. E eu uso especificamente a Gestalt terapia como referência dentro do trabalho da psicologia para aplicar a técnica da psicossomática, mais conhecida pelos Gestalt terapeutas como diálogo com os órgãos. Cris, olha só, dá para ver bem aí? Olha só, eu acho que vou até levantar para mostrar para vocês esse instrumento de trabalho que eu uso muito quando eu aplico a técnica da psicossomática. Olha o meu aventalzinho aqui. É um avental para a gente poder representar os órgãos, né? Eu comprei esse avental, mandei fazer, na verdade, na época que eu fiz a formação em psicossomática com um médico, medicina tradicional, mas que trabalha com a Gestalt terapia, constelação familiar e, em especial, a psicossomática. E na época do curso, o que a gente compreendeu, o que ele explicou para nós? Que esse olhar para os órgãos de forma clara, ó, vocês conseguem ver aqui, né? Intestinos, temos bexiga, temos os rins,
aqui tem pulmão, traqueia, coração, e tem mais possibilidade de desenvolver material prático e lúdico assim, com outros órgãos que, claro, estão faltando aqui. Mas eu mandei fazer na época com os básicos e trazendo órgãos que eu costumo receber mais pacientes que querem trabalhar esse tipo de órgão. Então, para que funciona e como funciona através, né, da minha descoberta na formação em psicossomática? Que quando o paciente consegue se conectar, olhando, pegando, tocando no seu órgão e principalmente compreendendo qual é a função do órgão que está com o sintoma, ou, para ficar mais claro, o órgão que pode estar doente, mais rápido ou então melhor, ele compreende o seu processo de aprendizado e aí ele caminha para o processo da cura. Então olha que interessante, claro que tá faltando órgãos aqui, né? A gente manda fazer os órgãos separados depois e vai trabalhando com eles saem, olha que interessante, olha que legal. E aí a gente consegue trabalhar cada órgão mostrando, então tanto para a criança quanto para o adulto, quando a gente trabalha cada órgão que está com sintoma ou com uma doença, fica muito mais fácil se encaminhar para um processo de cura e de transformação, tanto emocional quanto física, quando a gente tem um acesso visual e uma compreensão do funcionamento, de para que serve esse órgão no nosso corpo. Ô Paulinho, tu viu o que faz com uma mulher uma sessão de terapia depois de 2 meses sem ir? Depois de 2 meses sem ir pra terapia, a terapia faz isso com a mulher. Renovação, transformação, isso aí. E agora ela me disse que não vai mais faltar. Cobrem dela, por favor. A gente tá agora assim, ó. Viu? Brigando pra ir. Tá, mas a gente encaixa, a gente resolve. Segunda eu venho aqui gravar a Masterclass, a gente já faz uma sessão em grupo, tá tudo bem. Cassi, eu já disse o meu presente pra ti. Tu pode escolher 6 da tarde. E eu levantei bem na hora. Vai dar, tu acha? Tá. As emoções que não são expressas, elas se revelam, se mostram, se apresentam, muitas vezes através do nosso corpo físico. Como eu falei, vamos olhar de forma mais prática e objetiva. Temos 3 corpos, né? Físico, mental e espiritual. Quando a gente fala espiritual, a gente fala da nossa alma, das sensações, dos sentimentos, né? O mental são os nossos pensamentos, nosso comportamento, e o físico é o nosso corpo físico. Então, olhando para as emoções que não são expressas, onde a gente está falando de espiritual e mental. Quando a gente não identifica que algo está errado ali, ou na forma de demonstrar nossas emoções, ou quando a gente engole alguns sapos da vida no dia a dia e vai acumulando, ou quando a gente se põe em situações que gera na gente sentimentos, sensações e comportamentos negativos, o nosso corpo traz para fora tudo isso através de sintomas ou de doenças. E aí, por que o nosso corpo faz isso e como compreender? Bom, para a Cris, teve um sintoma no útero. Para a Maria, teve um sintoma no pulmão. Para o João, ele teve uma questão de próstata. Por que em cada pessoa num lugar? Aí é muito legal, essa é a cereja do bolo. Já estou largando no início a cereja do bolo. Por que em cada pessoa um órgão diferente acomete? E será que nós podemos compreender que são sempre as emoções reverberando ou transbordando dentro da gente que o corpo mostra em forma de doença? Sim. Não temos como trabalhar com a possibilidade de uma doença física não vir de um problema ou de uma dificuldade de uma doença até emocional. E por que cada órgão para uma pessoa? Porque cada órgão nos ensina como ele funciona no nosso corpo, para que ele serve e quais emoções você está repetindo na sua vida que está te prejudicando. Exemplo para ficar mais claro. O coração, né? Eu tive um paciente que veio trabalhar questões cardíacas e ele fez a sessão de psicossomática e o que nós descobrimos na sessão de psicossomática dele? Por que ele com questões cardíacas e a esposa com questões em outro órgão? Porque o coração
simbolicamente, ele trabalha emoção, ele fala sobre emoções. Quando a gente quer fazer um desenho, uma criança desenha um amor, uma emoção de afeto, desenha um coração. E como é o funcionamento clínico da medicina? Se a gente pegar um livro hoje para ler de medicina, fisiologia, o coração é um dos órgãos que mais trabalha no nosso corpo, ou seja, durante a nossa vida inteira, ele trabalha sem descansar. Com qual emoção ou comportamento eu posso associar a uma pessoa que tenha problemas cardíacos? Quando a pessoa não está em equilíbrio com o trabalho. Quando a pessoa não está em equilíbrio com a sua produtividade. Por quê? O coração, ele trabalha constantemente, mas ele pulsa e descansa. Pulsa e descansa. Qual é o aprendizado aí? Você precisa descansar. Ela tá querendo a consulta gratuita. Tá. Não precisa, mas caso eu queira falar, eu posso falar, né? Cássia, tu que tá aí só fazendo os... Só, como se fosse pouco. Tu que tá ali fazendo os Paranauê, tá ficando claro? Nem tá ouvindo. Bah, Cássia, depois tu tem que ouvir todos os meus vídeos pra te... Bah, tá... Ficou maravilhoso? Eu quero. Aqui a próxima, toda doença tem um fundo emocional. Essa pergunta aí que tu queria saber. Como diferenciar? É a mesma... Meio junto, mas dá pra separar em duas pra te ter mais... Dá pra ser mais conteúdo. Pode ser. Então, toda doença tem um fundo emocional. Como é que eu faço essa diferenciação? Toda doença tem um fundo emocional, sim. E aí, na tua pergunta, junto com a tua primeira pergunta, vem a segunda. Como diferenciar? A resposta é: não tem como diferenciar, justamente pela explicação anterior. Nós temos 3 corpos que são integrados. A gente não tem como trabalhar com uma pessoa somente, só o espírito no sentido da alma, das sensações, dos sentimentos, ou só o corpo físico. Porque senão, todos os atletas estariam super bem. E o que é que a gente vê muitas vezes nas Olimpíadas? Os atletas fazendo piruetas maravilhosas, jogando maravilhosamente bem, ganhando medalhas, e o que eles falam lá na internet? Que o emocional está destruído. Então, não tem como a gente trabalhar só o físico intensamente, ou só o emocional na terapia, ou só a alma, os sentimentos, as sensações. A gente precisa trabalhar o ser de forma integral. Por isso, a resposta é sim. Todas as doenças e sintomas físicos têm correlação ou relação direta com alguma emoção que você pode estar reprimindo, não falando, não verbalizando a sua insatisfação ou muitas outras coisas, e a gente vai entrar nas lealdades também, né? Que muitas vezes os sintomas físicos que estão aparecendo no seu corpo pode não estar relacionado com você e com as suas próprias emoções. Pode ser herança invisível, pode ser lealdade invisível, o que conecta com os nossos outros episódios, né? Essa chega a ser assim, se segura. Se segura, porque essa é bem forte. Vou trazer exemplos bem fortes. As lealdades invisíveis podem sempre gerar sintomas físicos. E aí, a gente sai um pouquinho da emoção e da sensação consciente de uma pessoa, de um paciente, para uma sensação, um sentimento e até um episódio traumático inconsciente, que, pasmem, pode não ter sido vivenciado, vivido, experienciado pelo paciente, mas sim pela família ancestral, ou por um pai lá na infância, na adolescência, ou pelo tio, ou pela avó, pelo avô, bisavô, gente, até tataravô. Isso se chama memória genética. E aí, eu sempre digo, né? Normalmente as memórias genéticas que aparecem são negativas, né? Porque as positivas, às vezes, passa muito batido. Tem uma boa sensação, às vezes a gente passa na rua, sente um cheiro, mas isso me lembra algo bom, eu não sei o que é. Memória genética. Pode não ser tua vivência, mas pode ser de um ancestral, com um cheirinho de pão caseiro, com um cheirinho de alguma coisa, um perfume que te lembra alguém e você não sabe quem é, ou você nunca sentiu esse cheiro. Mas é uma memória genética, está no seu DNA a memória ancestral, o que os seus ancestrais viveram. Por isso,
a lealdade invisível pode sim gerar sintomas físicos, e eu teria N exemplos aqui para trazer de pacientes que já buscaram constelação familiar para entender isso, a própria sessão de psicossomática e a psicoterapia, para entender por que eu tenho tal doença. E a gente faz, na primeira consulta, uma análise, uma avaliação e um entendimento sobre a árvore genealógica dessa pessoa. E a gente acaba descobrindo que, bom, eu tô com um problema de visão, o médico não sabe me dizer da onde pode ter vindo o que desencadeou. Eu vim para a sessão de psicossomática ou de constelação familiar para poder entender isso. É possível? É. A gente avalia a árvore genealógica e acaba sempre descobrindo ou que um ancestral era cego, ou que um ancestral morreu com os olhos machucados, ou algum ancestral tinha algum problema de visão, viveu alguma situação traumática, e lá, gerações lá na frente, a herança que fica invisível, né? A lealdade invisível se o meu ancestral tinha isso, de forma inconsciente, gente, não é consciente essa memória, uma memória genética, coitadinho dele, para que eu consiga não sofrer tanto pela dor dele, vamos dividir a dor, e aí eu pego essa doença, esse trauma para mim, e o meu corpo fala. O meu corpo traz a informação de que tem problemas de visão na família de forma traumática. Isso é a lealdade invisível através dos sintomas do corpo fala. Tem que confiar muito na constelação e no trabalho que tu tá fazendo ali, porque já aconteceu de pessoas virem pro consultório e dizer não sei nada, nada, não tenho mais pai e mãe vivos, vem pro consultório, a gente faz a constelação e a abertura do meu trabalho é sempre de 1 a 100. Quanto tu tá disposto e quanto tu se sente responsável por acreditar no que tu tá fazendo, acreditar no que tu vai ver aqui, porque é uma técnica extremamente intuitiva pelo psicoterapeuta, pelo psicólogo que está aplicando. Então, ela é muito intuitiva pela experiência que a gente tem de analisar os bonecos ou as pessoas no campo sistêmico, né? Então, aí a gente consegue trazer, bom, provavelmente a gente nunca trabalha também, em hipótese alguma, com a certeza do 100%. Acho que nada na nossa vida, né, gente? Nenhuma medicação não vai dar um efeito, bom, isso é 100%, eu te garanto, vai lá, toma, que tu vai resolver e vai curar. Então, o processo também, assim, da análise da árvore, a gente... através de alguns sinais e sintomas do campo da constelação, a gente consegue identificar por intuição e experiência do psicoterapeuta que está aplicando, do profissional que está aplicando, e a gente trabalha o comprometimento dessa pessoa também de sentir. Por isso, o corpo, o ser integral, sentir lá com a alma, o coração, se faz sentido aquela informação, né? Boa. E outra coisa interessante, Cris, dando a dica até para vocês, né? Eu sempre dou a dica de um site. Tem um site que, se tu colocar o teu nome, teu sobrenome, a cidade, o local onde tu nasceu, ou que tu tem alguma informação dos teus antepassados, puxa tudo. Family Search, eu não sei inglês, sabe? Tu busca no site gratuito, tu monta, ele vai puxando os nomes. Aqui, ó. Paulinho, bota aqui o site. Bota aqui, tem como botar aqui? Bota aqui o site, vai ser muito legal. O pessoal conseguir acessar e botar lá nome, sobrenome, cidade onde o vô, a avó, de onde veio, se não é da cidade que você mora, ele vai puxando as possibilidades de parentesco na Itália, na Alemanha, em Portugal, traz exatamente teu sobrenome, qual é a descendência, é muito 10. Aí tem a versão gratuita, que leva até um ponto, e depois tem a paga, onde tu consegue fazer até exame de sangue em casa e enviar para análise para entender a genética. Muito legal. Não sabe o parto, não sabe da gestação, mas a boa notícia é que na constelação a gente consegue descobrir, e assim, eu vou te dizer que é 99%, como eu digo, nunca é 100%, né? Mas 99% dos casos a pessoa vai confirmar, ligar para um tio, para alguém, e sim, tem histórico. Tem histórico. Muito boa pergunta. Mas hoje eu vou responder. Lembra aquele dia? Não sei por onde começar. Mentira que hoje eu sei. Por que algumas pessoas somatizam mais do que as outras no corpo físico? A resposta é muito breve, muito objetiva, e que talvez vocês vão dizer, eu já sabia, mas eu preciso ressaltar. Porque umas têm mais autoconhecimento do que as outras. Quanto mais você se conhece a sua história ancestral, familiar,
Você tem desenvolvido inteligência emocional, você conhece como você mesmo lida com as suas emoções, mais consciência corporal, física você tem dos seus próprios órgãos e dos seus próprios sintomas. É como compartilhar uma experiência. A gente falou aqui no episódio passado, né? Porque algumas amigas minhas não me falaram que junto com a maternidade vinha isso, isso e isso, porque elas não perceberam dessa forma, mas eu percebi. Então, cada um percebe de uma maneira. Isso vai depender do grau de conhecimento e autoconhecimento do seu corpo, o grau de conhecimento ou da consciência corporal de cada um. Eu vou trazer... Poderia te trazer muitos exemplos, Cris, reais e exemplos práticos, histórias incríveis que eu já ouvi no consultório e que com o exercício da constelação familiar ou então a sessão, a técnica da psicossomática aplicada também lá no consultório, as pessoas resolveram um problema físico. E aí, é claro, eu já falei aqui que eu não gosto muito da palavra cura, eu gosto da palavra transformação e a aplicação tanto da constelação quanto da técnica da psicossomática faz isso, traz a transformação do eu e, consequentemente, a cura do corpo físico, né? Ou a possibilidade de iniciar uma jornada de autoconhecimento mais profundo e aí, consequentemente, o corpo responde. E aí, quando a gente falou qual linha de trabalho eu utilizo na psicossomática, eu falei a Gestalt terapia, eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona a linha da Gestalt terapia na psicossomática. A gente trabalha com a consciência corporal e o aqui e agora. Então, a Gestalt terapia trabalha muito com música, com dança, com movimento corporal, com sintonia na respiração, meditação, os próprios movimentos do yoga, trazendo isso como um complemento à terapia do paciente. Então, os movimentos e a consciência corporal são, assim, foco central do processo da Gestalt terapia. E aí, sim, linkando com a Gestalt terapia, o aqui e agora... desbloquear seu iPhone antes. Meu Deus, gente. O quanto foi importante a tua pergunta trazer um exemplo prático e também falar do enfoque da Gestalt terapia, porque é sempre a consciência corporal e o poder do aqui e agora do paciente, né? Dele mesmo se perguntar como eu me sinto agora. Sente a tua respiração, sente o teu corpo na cadeira, na poltrona e principalmente te pergunta, o que é que eu preciso agora? Porque a gente está sempre pensando que a gente precisa amanhã, depois, aquele carro, aquela coisa, aquilo. Mas e uma consciência corporal e mental? O que eu preciso agora para me sentir melhor? E aí os exemplos de técnica aplicadas no consultório que funcionou justamente através da técnica da psicossomática, com esse enfoque da Gestalt terapia, trabalhando com o paciente a consciência, por isso o nome diálogo com os órgãos, de que esse órgão que apresenta algum sintoma, alguma doença, está querendo trazer uma mensagem para cada um de nós. Então, por que para um é no útero, para outro é no pulmão, para outro, você precisa sentar, sentir teu corpo no aqui e agora, se perguntar o que esse órgão está querendo me trazer de informação. E aí, um dos exemplos mais incríveis que eu tenho é de uma paciente que trouxe reincidência em candidíase, ou reincidência em infecção urinária, reincidência em miomas no útero. Então, isso tem muito no consultório, principalmente as mulheres, né? As mulheres que buscam mais essas técnicas alternativas, e não é só o alternativo, porque a psicossomática traz muito da medicina, do conhecimento da medicina, mas eu digo alternativas como um complemento ao processo de terapia, de psicoterapia, do falar, do expor o que está sentindo. E aí, essas pacientes que trouxeram reincidência em questões de útero, de toda essa região do sistema reprodutor feminino, então bexiga, essa que trouxe a questão de candidíase, ela tomou antibiótico, ela passou todos os tipos de pomada, de produtos possíveis para curar, e ela não curava. Era um mês sim e o outro também com essa reincidência. Anos. E aí, o que a gente decidiu? Vamos entrar com a sessão e a técnica da psicossomática, e aí trabalhamos a consciência corporal dela e o que aquele órgão que estava acusando o sintoma. Então, a gente vê na Gestalt terapia a candidíase como um sintoma e não como uma doença. É um sintoma que aquele órgão está querendo te falar sobre o teu mental.
E aí, o que o órgão dela trouxe pra gente, a gente descobriu juntas aquele dia, que toda questão e sintoma no sistema reprodutor feminino traz uma insegurança com relação ao masculino com quem ela está se relacionando. Ou um medo de uma traição, ou alguma situação com o parceiro, o companheiro, que ela quer se afastar, então o corpo dela faz o quê? Uma autorregulação. No caso, uma disfunção para que ela não tenha o contato sexual, para que ela não tenha o contato em nenhuma hipótese com aquele homem de quem ela está com insegurança, ou sente dúvida, ou não quer se aproximar. A gente descobriu que esse órgão, esse sintoma da candidíase estava trazendo para ela, repetidamente, medo e insegurança na relação que ela estava vivendo. Tirou 10? Hoje tivemos mais uma chave aqui. Boa! Não, isso eu não quero, Clareza. Viu? Não tinha dúvida disso. Viu? Tô conta da família Oliveira. Anotei tudo. Dou conta da família. Viu? Esse é bom, né? Acho que tem que botar esse corte ainda, marcar a Cris Paulinho. Eu acho que a gente tem que fazer um vídeo inteiro. Como nós podemos ouvir o nosso corpo com mais consciência? Mais uma vez, eu reforço a importância da consciência corporal, da consciência respiratória, incluir como rotina no nosso dia a dia, o estar aqui agora. Mas é um aqui agora, não assim, eu tô aqui hoje no dia 6/6. Não é estar no dia 6/6. É estar no dia 6/6, às 16h53, sentindo meu corpo nesta cadeira, como eu me sinto nesse ambiente, com essas pessoas, falando sobre o que eu tô falando. O corpo sempre vai trazer alguma comunicação. E não precisa deixar chegar no extremo que é uma doença, ou que é uma dor crônica, ou que é um sintoma crônico. A gente pode começar a introduzir nos nossos dias a consciência corporal, como o meu corpo demonstra como eu me sinto em tal ambiente, próximo de tal pessoa, falando sobre tal assunto, como eu me sinto trabalhando no meu trabalho, fazendo o que eu faço. O nosso corpo o tempo inteiro dá sinais, ou de suor, ou de tremor, ou de ansiedade, ou de sensação de paz, ou de sensação de alegria, sensação de tristeza. É segunda-feira, eu vou ter que ir para aquele lugar. A nossa mente, o nosso corpo, o tempo inteiro dão sinais. O que falta para as pessoas é a consciência corporal do aqui e agora, é conseguir nomear as suas emoções. E eu quero fazer um parênteses aqui extremamente importante. O quanto eu, se tivesse acesso, se tivesse algum tipo de poder com relação à educação no país, no mundo, deixaria uma dica. A educação na educação primária, na educação nos primeiros anos ali da educação infantil da criança e do adolescente em seguida, a importância das escolas trazerem educação emocional. A educação emocional, a gente não teve acesso a isso, então hoje com 30, 40, 50, a gente está descobrindo que também existe uma forma de se educar emocionalmente, de ser mais saudável emocionalmente, através do quê? Da nomeação das emoções e dos sentimentos. Aí fica uma dica bem especial, muitos já viram, mas quem não viu, o filme Divertidamente, que é um desenho, uma animação lúdica, né, infantil, mas que traz a importância de ensinar as nossas crianças hoje, as gerações novas que estão vindo aí, como a gente não teve essa informação, de poder dar esse acesso a eles, de nomear. Esse sentimento se chama tristeza. Quando eu estou triste, eu me sinto assim, assim, assim. Esse outro sentimento é alegria, é felicidade. Como é a expressão da felicidade? Como é a expressão da alegria? Ontem eu brinquei com meu filho em casa, né, sobre isso, porque ele disse, o Batman tá brabo, e ele fez uma cara de brabo. Eu falei, ele já sabe as emoções. Daí eu peguei o time e disse, filho, como é quando o Heitor tá brabo? Ele fez cara de brabo e eu, e como é quando o Heitor tá feliz? Ele, bem assim. Depois, como é quando o Heitor tá triste? Ele foi fazendo as expressões e eu vi, com 2 anos ele já consegue associar, ele já sabe. Então, olha só a importância de talvez hoje em dia, e eu sei que já existe, mas não é todo mundo que tem acesso, né? Há escolas que trazem essa oportunidade de compreender as suas emoções e nomear o que está sentindo. Isso na vida adulta tem um impacto inacreditável no sucesso,
nas boas relações e relações saudáveis, em como eu me expresso para com o mundo e como eu entendo o mundo e a minha relação social, a relação com os amigos, a relação no trabalho, como eu me coloco no mundo. E isso impacta diretamente em tudo isso que a gente está falando, que foi a pergunta de como começar a ouvir o nosso corpo com mais consciência. Primeiro, consciência corporal. Segundo, aprenda, se dedique a treinar, nomear as suas emoções. Essencial. E aí é óbvio que o terceiro tópico não vai ser nada mais, nada menos do que busque um profissional que pode te ajudar com o autoconhecimento, né? Ou através de uma constelação familiar, que traz um conhecimento da sua história da árvore genealógica, ou um profissional da área da psicologia que vai te ajudar a expressar emoções que você nem sabe que está sentindo ou que está passando aí dentro de você. Um profissional da área da psicossomática que vai te explicar qual órgão você tem um sintoma, por que esse sintoma está aparecendo, qual é a conexão e com qual emoção isso está associado. Muito bom, nota 2,5. Ai, 2,5 de 3? Então dá. Reprime ou é? Aí não sai, né? Eu ainda fui dar uma chiadinha. Eu fiz assim, ó. Eu vou experimentar, ver se tá bom. Porque eu já peguei intimidade. Não, tá frio, tá frio. Ai, Cássia, tá frio. Não, pode levar esse aqui. Só pra gente testar. Mas esse aqui também. Surpresas. Bom, o bônus que eu quero deixar hoje, então, é um mini roteiro matinal, com algumas 3 atividades possíveis para todo mundo. Não me venha com aquela, eu não posso, porque eu acordo 5 horas para ir na academia. Lembra? Depois tem a hora do shake, depois tem... Lembra que a gente falou disso? Não me venha com as churumelas. Vou dizer. O que a gente vai fazer? A gente vai todos os dias agora, se você acorda às 5, às 6, às 7 ou às 10 da manhã, não importa. Porque esse mini roteiro de autocuidado e de prática diária, você pode fazer todas as manhãs em menos de 5 minutos. Muito menos. Porque hoje em dia, né, a gente acaba fazendo tantas coisas de forma mais ágil, mais rápida, otimizando o tempo, cuidando da gestão do tempo. Então, por que não cuidar de você para evitar esses sintomas, essas doenças, por causa de desatenção ou falta de consciência diária? Então, o meu mini roteiro matinal para você olha a Cris anotando. Eu morri com essa, adorei. Eu te mando a apresentação, tá? Ela tá anotando tudo. Adorei. Primeira dica do mini roteiro, anota aí. Respiração profunda por no mínimo 1 minuto. Mas não precisa ser mais que 1 minuto. Por isso que eu disse, esse mini roteiro é fantástico e todo mundo pode fazer, independente do horário de trabalho, se tem filho, se não tem. Respiração e consciência corporal por 1 minuto, sentadinho na cama quando acorda. Sentindo o ar que entra e o ar que sai. Sentindo o seu corpo na cama ou na poltrona da meditação, onde você estiver. Apenas sinta o seu corpo e o ar entrando e o ar saindo. Respiração profunda é o número 1. Dica do mini roteiro número 2. Check-in corporal e emocional todas as manhãs. Acordei, fiz a minha respiração profunda por 1 minutinho, coloquei uma música de meditação ou não tem problema. Senti o que o meu corpo está me dizendo hoje. Em seguida, pega um bloquinho que tu deixou lá do ladinho da tua cama na noite anterior e escreve. Segunda-feira, dia 1. Check-in corporal e emocional. Como eu estou me sentindo agora? Não é como eu quero me sentir. Não, atividade 2 é como eu estou no aqui e agora. Estou triste, me sinto alegre, me sinto positiva, me sinto com boas expectativas, com esperança, me sinto com dor no corpo, não me sinto. É agora. Check-in corporal e emocional. E a terceira atividade, que para mim é a mais especial, porque vai conduzir o nosso dia inteiro baseado nisso, é qual intenção você quer colocar no seu dia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer, hoje quero cuidar de mim, me permitindo 3 pontinhos. Então, todos os dias, respiração profunda de 1 minuto, sensação corporal, check-in corporal e emocional. E o terceiro, intenção para o seu dia. Todos os dias coloque um direcionamento e uma intenção no seu dia.
Hoje, eu, Valquíria, eu, Cris, eu, Paulinho, eu, Maria, eu, João, quero cuidar de mim, me permitindo, e aí você decide o que você quer se permitir naquele dia. Pode ser abraçar alguém que você nunca abraça, pode ser dar um elogio para um colega de trabalho. Pô, é difícil para mim elogiar, normalmente eu julgo, eu faço críticas, hoje eu vou me permitir elogiar alguém. Hoje eu vou me permitir abraçar. Ai, eu não gosto muito que me abracem, hoje eu vou permitir receber um abraço, receber um beijo, receber um recado, aceitar um elogio. O quanto é difícil hoje em dia a gente aceitar um elogio, né? A gente se critica e se julga tanto. Eu ouço isso assim, 80% dos pacientes, quando eles chegam no consultório, eu gosto muito de elogiar algo neles, né? Ai, que bonito que tu tá, ai, que legal essa roupa, ai, que legal a tua postagem do final de semana. Eu sempre procuro valorizar algo para o paciente entender o quanto eu tô realmente conectada com ele, sabe? Porque é isso que eu entendo que é meu diferencial hoje. O estar conectado com o meu paciente no aqui e agora. E não, fulano é meu paciente, tá, tudo bem, eu vou lá, atendo ele aquele dia e tchau, vou embora, nunca mais. Não, eu tenho uma conexão e eu entendo, né, na minha humilde opinião ou autoconhecimento, que esse é o meu diferencial, é a conexão, é aqui e agora com essa pessoa. E muitas vezes as pessoas não sabem, eu percebo que elas não sabem receber um elogio. E elas mesmas ficam constrangidas em receber um elogio, ou não sabem como lidar, como responder. Então, saiba também, se permita também, por que não, receber elogios no seu dia a dia. Pegaram aí o nosso mini roteiro de atividades práticas para que você perceba melhor o seu corpo, a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções? A Cássia nunca mais com aquele café. Tá. Ela ia fazer novo, querida. Aí nós tirando ela. Olha que legal. Encontrei aqui, né, que hoje a Organização Mundial da Saúde já adota o conceito de saúde como bem-estar físico, mental e social. Não apenas ausência de doença, mas como um todo. Os médicos e os pesquisadores de hoje também entendem que fatores como estresse crônico, traumas emocionais, ansiedade e depressão podem não só agravar doenças, como também contribuir para que elas surjam. Então, se médicos e pesquisadores bem focados na ciência mesmo, já identificam isso, já conseguem confirmar isso e olhar por esse viés, isso nos mostra que já evoluiu muito esse olhar, essa conexão, a forma como a medicina tradicional olha para a conexão corpo e mente. Hoje, assim, como tu te sente? De novo, 80% a 90% dos pacientes que eu preciso fazer encaminhamento para psiquiatra, porque o psicólogo não trabalha com prescrição de medicação. Então, eu preciso, às vezes, o auxílio da medicação, então eu faço encaminhamento para o médico, para o psiquiatra. O paciente, na hora, já me diz que tipo de profissional é. É o profissional que vai me olhar em 10 minutos e vai me dar uma receita e eu posso retirar a receita quando eu quiser. Sabe aquela coisa assim, toma o Rivotril, toma o antidepressivo em massa, vai, só toma? Ou é aquele profissional que vai me ouvir e me olhar e entender o que eu preciso? Então, a pergunta já vem, assim, é quase 100% dos pacientes que perguntam, porque senão nem quer ir para o consultório, né? Então, é disso que as pessoas precisam e é um diferencial. E vou te dizer mais, talvez seria bombardeada. Porém, tenho colegas da área da saúde, tenho pessoas que eu conheço da própria área da medicina que falam, sim, é um diferencial meu olhar para o meu paciente como um ser integral. Aquele profissional que ainda está retrógrado lá atrás, que não se abriu para o espiritual daquele paciente, como ele vê a vida, como é a fé. Eu amo falar da fé, porque a fé de um paciente pode mover montanhas, tudo. É a fé. Vocês nunca ouviram aqueles médicos que tem um paciente na UTI, um paciente que fez um exame e foi, meu Deus, o resultado foi um absurdo, a pessoa está muito mal e a pessoa gradativamente vai melhorando, sai da UTI, vai para casa, fica com a família e vive ainda mais 10 anos. E aí o médico diz, olha, nem eu tenho explicação. Foi um milagre. Isso é a fé da pessoa. É a fé. Não estou falando de doutrina, de espiritismo, disso ou daquilo. Não, é no que a pessoa acredita. E aí a gente conecta com o tema de hoje, que é consciência corporal e consciência do que eu estou fazendo comigo, com as minhas emoções e com o meu corpo, e do que eu não posso mais fazer, porque a consequência é física. Ai, muito obrigada. Agora, a Cássia já não quer mais me ver pintado de ouro aqui. Tu viu que ela me respondeu? Só fiz porque eu também queria. Só fiz porque eu também queria.
Eu trouxe café bolo. Ai, não posso comer, né? Aqui, mas aqui. Ela não pode comer. Ai, não, mas não, eu não tenho preconceito. Mesmo que fosse de brigadeiro, não tenho preconceito. Ai, esse é muito bom. E a 12? Não, pode deixar. E a 12 eu já respondi, então é só mais essa, tá, Paulinho? Pois tá liberado. Agora tá. Agora vai arrancar tudo aqui. Aí amanhã só tá assim, ó. Desfiando. Aí o Paulinho vai botar no ar, assim, eu reclamando que tava frio, depois a Cássia passando uma hora lá pra passar o café, depois eu dizendo que, ficou demais agora. Vou fazer a foto do bolinho, que eu sou bem tratada aqui nessa casa. Ai, Deus. Ai, querido, já buscou ele. Ótimo. Eu já vou ficar assim. Tá tudo bem? Tá. Posso já sair falando? Pode. Minha cara, já saí falando, não sei ser convidada. Já vou falar. Já vou falando. Minha cara, vou falar. Tá. Vamos lá. Deve ter bolo nos dentes. Não. Eu acredito muito, na verdade, eu acredito 100% que o futuro da medicina será muito mais integrativo. Eu não vou entrar no mérito ali da medicina dos médicos, o porquê um acha que sim, outro acha que não, mas eu vou entrar num cenário pandemia que eu vivenciei. Eu gosto de dar esses exemplos que eu vivenciei porque não tem erro, é o que eu vivenciei e é real. É real. No período da pandemia, Cris, a medicina batalhou muito para salvar muitas pessoas, né? Porque Covid ninguém entendia muito o que era, de onde vinha, muitas pessoas morreram, justamente por não saber como, né, resolver isso, curar essa doença, enfim. E os médicos ficaram extremamente abalados de como muitas pessoas tiveram Covid e não morreram. Pessoas da família deles tiveram Covid, eles não conseguiram salvar, com todo o conhecimento da medicina. Eles atendiam mais de 1.000 pessoas, muitas vezes nos hospitais de campanha, muito mais de 1.000, né, num dia, com sintomas. Eles ficaram emocionalmente abalados. Pacientes que se curaram, pacientes que morreram com os mesmos sintomas. Então, a medicina também, provavelmente, né, levantando hipóteses, se atrapalhou um pouco no por que para um esse remédio funciona e para o outro não funciona. E aí a gente entra na psicossomática, na somatização que cada um faz e qual órgão é acometido. Tanto que hoje já tem estudos que mostram que não se morre de Covid, mas o Covid desencadeia ou potencializa uma doença em um órgão que já é mais frágil na determinada pessoa. Então, assim, não é o Covid que mata, não é H1N1 que mata, é a força que essa gripe, essa doença, a força com a qual ela vem para a Cris, para a Maria, para a Joana, mas qual é o órgão que a Cris já tem fragilidade emocional instalada? É esse órgão que vai ser acometido. E aí vem o destino de cada um, ou por viver ou não. Então, não é o Covid, mas o Covid potencializa o que a gente já tinha ali guardadinho. E aí, por que eu achei muito interessante a pergunta se eu acredito que o futuro da medicina será mais integrativo? Justamente porque muitos médicos que trocaram informação comigo em consultório me disseram: a gente não está entendendo por que para uns funciona, outros não, o método, a medicação, o processo que a gente escolheu ali para resolver o problema de saúde desse paciente, e eles entenderam que, ok, a tua questão emocional, que traumas tu ficou após ter o Covid e ficar acamado e ficar com sequelas, muitas questões de memória, né, dificuldades de memória prevaleceram para quem teve a gripe, o Covid. Então, os médicos saem da alçada deles muitas coisas que não têm resposta na ciência. Então, eles entenderam que fazer encaminhamentos para psiquiatria, para psicologia, para outros tipos de terapia ou de técnica de aplicação, próprias atividade física, uma prática de yoga, a pessoa trazer a consciência corporal e trabalhar o seu emocional curava mais rápido, ou a pessoa que já tem desenvolvido um autoconhecimento, já tem a consciência corporal, se curou mais rápido, não teve sequelas. Então, acredito sim, pelo cenário que eu vi na pandemia e por muitos profissionais que eu vi que antes eram muito céticos com isso, acreditavam só na medicina tradicional, fizeram parceria conosco,
com psicólogos, com terapeutas alternativos naquela época. Então, isso lá deu um boom, os médicos começaram a ver com outros olhos essas terapias, buscar como auxílio quando eles estavam desesperados e não sabiam mais o que fazer, e isso vai prevalecer, isso está cada vez mais claro, está cada vez mais forte na nossa sociedade. As pessoas entenderem que nós não somos só o corpo físico, ou só o mental, ou só esse espiritual, que na verdade a gente fala de alma, de sensações, de inconsciente ou de inconsciente. Resumo geral sobre o nosso episódio de hoje. O 4º episódio do programa Pode Psique, que você pode encontrar tanto no Spotify quanto no meu canal do YouTube. Vou deixar para vocês aqui os arrobas ali, os acessos para vocês acompanharem o episódio completo, mas como resumo geral, o que você viu ou então ainda vai ver aqui nesse episódio. Afinal, quando o corpo fala, quando a emoção não tem espaço para ser sentida, quando conflitos sistêmicos familiares não resolvidos se perpetuam por várias gerações e quando padrões familiares são vividos e sentidos pelo seu corpo físico.